muito bem-vindos ao Porto Nerd. Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E hoje eu quero trazer uma história que está sendo lançada agora, também dos Estados Unidos, que basicamente é o que acontece quando as editoras estão sem ideias. Homem-Aranha versus Predador. Oh my God! Sem mais delongas, vem comigo. A nossa história começa em Nova York, no meio de uma onda de calor. E galera, deixa eu fazer uma pausa. Vocês já repararam que todo fucking filme do Predador acontece no meio de uma onda de calor? Será que, tipo, as caçadas são literalmente as férias deles, tá ligado? Enquanto a gente desce pra praia ou vai, sei lá, pra qualquer lugar curtir, eles vêm pro nosso mundo caçar? É isso mesmo? Eu tô literalmente com medo da próxima onda de calor em São Paulo. Eu vou sair na rua e vou ser caçado, tá ligado? What? Voltando. É uma onda de calor na cidade de Nova York e tá todo mundo cansado do calor. As pessoas estão andando pela rua, suando, praticamente sem camisa, sentadas na porta dos locais, tentando beber alguma coisa para se esfriar, e o crime não para. Nós vemos carros de polícia na frente de um apartamento e o policial entrando. E lá dentro, uma detetive pegando literalmente cubos de gelo de um copo e botando na boca para tentar esfriar. E pensando, assaltantes, assassinos, isso é diferente. Isso não é uma bala na cabeça ou uma faca no estômago. Isso é uma coisa nova. E a gente começa a ver imagens de corpos terríveis. E a policial vai mascando o gelo enquanto ela fala: isso é algo que não deveria estar aqui. Então a gente vê um cara que olha a cena do crime, eu esqueci o nome, mas vou botar na tela pra vocês poderem ver. E ele pergunta: você já viu algo desse tipo, detetive LaPearl? E ela fala: não. E aí a gente vê que todos os três corpos estão de ponta cabeça, a pele completamente arrancada, carne viva, ossos à mostra e uma expressão de terror nos olhos. E aí o homem começa a falar: esse prédio tá condenado há algum tempo. Você acha que é alguma coisa relacionada a gangues, algo do tipo? E a detetive diz: você tá pensando de uma maneira lógica demais. Arrancar a pele de uma pessoa não é lógico. E isso não foi um assalto. Mas várias coisas foram roubadas. E ela começa a falar: olha esse cadáver, tá sem a mandíbula. E esse aqui tá sem as costelas. E esse tá faltando o dedo. A gente tá lidando com um safado que adora pegar troféus. Nessa hora, o cara que tá com ela olha pela janela e então desaparece. E ela começa a perguntar: e aí, por que você tava falando lá com os vizinhos? Esse é o meu trabalho. Eu perguntei pra você. E então dois caras aparecem lá e falam: oi, estamos aqui pra poder analisar a cena do crime. A detetive olha pra eles: pera, se vocês estão aqui, quem era? E nós vemos o homem jogando a roupa pra fora, vestido de Homem-Aranha e saindo pulando. Era ninguém menos do que o Peter Parker metendo uma de Batman. O Peter começa a balançar pela cidade e liga pro Jameson e fala: Sr. Jameson, eu tenho boas notícias. O Jameson diz: eu não quero boas notícias, eu quero más notícias. A gente precisa vender jornal. Se a gente perder mais 4 inscritos, o jornal fale. Você tá ligado, Parker? Daquele jeito clássico do Jameson. Despedido. Chefe, é festa do planetário. Ah, é? Tá contratado de novo. E aí o Peter fala: tá, eu tenho uma má notícia então, um assassino. O que você acha? Vai vender jornal? Aí o Jameson pergunta: você tem fotos? Sim, eu chego aí em 3 minutos, dependendo do tráfego. O Peter olha e vê assaltantes saindo do banco. Então ele diz pro Jameson: quer saber? 20 minutos. Os assaltantes entram no carro e começam a dirigir o mais rápido que podem. E o Peter começa a ir atrás deles. Só que ele nota: os assaltantes estão correndo pela rua sem se importar quem tá pela frente. E quem tá pela frente? Um grupo de crianças brincando com o hidrante aberto. O Peter corre, joga as teias nas crianças e puxa elas do caminho no momento em que o carro passa a toda velocidade. As crianças começam a rir, todas felizes, e ele diz: desculpa, crianças, mas não dá pra continuar brincando não. Eu tenho que ir atrás daquele lugar. E a gente vê o carro entrando num prédio. Os criminosos saem lá de dentro, começam a falar: beleza, vamos dividir aqui o que a gente roubou, e aí vai cada um pro seu canto. E o chefe deles diz: dividir igualmente, a gente não se fala mais pra garantir que a polícia não vai nos encontrar. Beleza? E nessa hora ele nota os corpos caindo no chão. Ele tira a arma e aponta pro escuro e diz: quem que fez isso? Mano, eu não sei quem é você, mas você quer parte do dinheiro, é isso? A gente pode conversar, a gente pode chegar num acordo. Então ele sente uma mão na cara dele, dedos fincando na pele e puxando o rosto dele pra fora. E nós vemos a carne embaixo enquanto ele grita de terror. E nesse minuto ele começa a gritar desesperado e nós ouvimos:
e a lâmina perfura o peito dele, o empala vivo. O homem é erguido no ar e então cai, tossindo e engasgando no próprio sangue. Voltando pro Homem-Aranha, ele deixa as crianças pra trás e fala: beleza, crianças, agora eu tenho que ir, que eu preciso ir lá pegar os bandidos, tá bom? Ele corre na direção pra onde ele viu o carro indo, entra e então tira a máscara. Ele diz: ah, não. Aí ele telefona pro Jameson: Sr. Jameson, lembra que eu falei que era um assassino? Eu tava errado. É um assassino serial. E aí a gente vê todos os corpos também presos em correntes, igual aqueles primeiros, completamente sem pele, sangrando como carnes no abatedouro. Caralho, é pesada essa história, né, velho? Fala a verdade. Eu tenho medo! Mais tarde, a onda de calor continua acabando com todo mundo. E aí a gente ouve o Jameson criticando a escrita do Peter, falando que ele deveria ser um pouco mais urgente, um pouco mais alarmista. E o Peter diz: na verdade, eu tô tentando não alarmar para as pessoas não ficarem desesperadas, e sim avisar, porque a gente precisa garantir que... E de repente a luz apaga. Aí a gente vê no metrô, um metrô andando no meio do túnel, lá dentro, a Mary Jane analisando um roteiro de uma peça chamada A Streetcar Named Desired, que é uma peça que apareceu no desenho dos Simpsons. Quando de repente o metrô para. Todo mundo começa a falar: ah, mano, eu não acredito, é sério isso? Você acha que vai voltar a andar logo? Cacete, eu só quero ir pra casa, que droga. Então, no canto, uma moça começa a dizer: não. Aí a Mary Jane se aproxima e fala: oi, meu nome é Mary Jane, tá tudo bem? Ela: eu sou claustrofóbica e esse calor, o escuro, é muito... Aí a Mary Jane se ajoelha, coloca uma imagem bonita no celular, entrega pra mulher e diz: olha, eu sei que tá uma sensação ruim, mas olha por aqui, você vai ver, tem muito espaço. E aí ela mostra na imagem um campo bonito, que a mulher olha e começa a ajudar ela a se acalmar. Só que do lado de fora, alguma coisa tá observando. E a moça diz: obrigada, Mary Jane, eu vou tentar olhar pra cá e me sentir melhor. E de repente a moça fala: ei, eu acho que eu vi alguém andando lá fora. Aí a Mary Jane: ah, talvez seja alguém lá da companhia de metrô, né? Então ela vê um rosto se aproximando do vidro. E ela comenta: será que é alguém que veio pra consertar os trilhos? E de repente, o predador coloca as mãos no vidro e olha pra dentro. A pele de um dos rostos que ele roubou completamente esticada sobre o próprio rosto dele. E um mosaico de horror absurdo. É nojenta essa história, né? De volta ao jornal, o Jameson comenta: o site tá fora do ar, o servidor tá fora do ar, não tem mais como publicar online. E o Peter diz: quer saber? Vamos fazer do jeito antigo então. Eles ligam as máquinas analógicas, que tem meio que uma fonte de energia interna, então continuam funcionando, e resolvem imprimir o jornal sobre o assassino serial. E dessa vez, cada um dos membros do jornal do Clarim saem nas ruas e começam a gritar: jornal, pega o seu jornal, edição especial do Clarim Diário, leia tudo a respeito, tem um serial killer à solta. E aí os caras começam a comprar jornais dele à torta e à direito, e o Jameson começa a ficar meio puto, inclusive, porque tem pessoas que estão reclamando sobre o custo do jornal, porque é claro que o Jameson tá vendendo a $10 cada. Quanto pelo jornal, hein? Nada, é de graça. Não, é muito caro. E de repente alguém toma o jornal do Jameson. É a detetive. Ela olha, procura o nome de quem tirou as fotos e encontra: Peter Parker. Ela segura o Jameson pela camisa e fala: eu quero saber onde tá o Peter Parker agora. E o Jameson diz: eu sou protegido pela 4ª emenda. Aí ela fala: ou você me diz, ou eu prendo você. Cadê ele? E nessa hora o Homem-Aranha passa voando por cima deles, vai até o apartamento e entra. Ele chama: Mary Jane, cadê você? Mary Jane, eu tive uma noite longa e acho que vai ser ainda pior. Eu só queria ver se tá tudo bem. Mary Jane? Mas não tem ninguém lá. Aí a gente volta pro túnel de metrô e vê o livro que a Mary Jane tava lendo caído no chão. Uma mancha de sangue escorrendo de uma mão caída ao lado do livro. E claramente não é a Mary Jane, né, gente? Vamos ser honestos. Enquanto isso, do lado de fora, um dos homens vendendo o jornal do Jameson tá lá oferecendo Clarim pra uma moça e falando: é o jornal, quem quer? 2 assaltantes colocam armas na cabeça dele e falam: passe todo o dinheiro que você tem ou a gente mete uma bala em você. Um deles grita no momento em que uma flecha atravessa a mão dele. Então alguém vem correndo ao longe. Um deles tenta apontar a arma e atirar, só que outra flecha voa e perfura a cabeça dele. O homem que vendia jornais cai de joelhos. E o outro, que acabou de chegar, fala: você não deveria estar aqui, homenzinho. Você não é forte o bastante.
Essa cidade é muito perigosa à noite. Ele tira a flecha da cabeça do cara que ele acabou de matar e conclui, especialmente à noite. Então a gente percebe quem é que tá lá. Ninguém menos do que Kraven, o caçador. E ele olha pro cara que tava vendendo jornais e fala, mas antes de ir embora, homenzinho, o que você tava falando sobre o Predador? E essa foi a história Homem-Aranha vs Predador. Essa é só a primeira edição, logo menos vai lançar outras. Então, se você quiser ver as próximas edições, não se esqueça de se inscrever no canal. E, por favor, comenta o que você achou dessa edição. Você acha que tem potencial essa história? Honestamente, eu achava que tinha. Mas quando o Kraven apareceu, eu acho que vai ser só mais do mesmo. Mas enfim, pelo menos parece ser divertida. Comenta aí o que você achou, eu vou adorar saber a sua opinião. E se você ficou comigo até aqui, muito obrigado pela presença e até a próxima.